Caro presidente João Alberto, em primeiro lugar, agradecer ao senador Paim pela cedência, pela permuta feita em função do que tenho de fazer agora na Comissão de Assuntos Sociais. Eu queria começar aqui a minha fala, presidente, porque amanhã o Supremo Tribunal Federal volta a julgar as regras de indulto de Natal que podem beneficiar, inclusive, condenados por corrupção. Tenho certeza que o senador Lazier Martins também tratará desse tema, mas eu queria trazer à lembrança não só esse aspecto de poder beneficiar os denunciados por corrupção, mas um fato que me preocupa, como, aliás, talvez mais ainda a sociedade que está refém da criminalidade. Fui autora de um projeto de lei, porque hoje, no caso do regime semiaberto, o preso pode deixar a prisão 4 vezes por ano, beneficiado por esse famoso chamado saidão. 4 vezes por ano. Pode ser no seu aniversário, Dia das Mães, Natal ou Dia dos Pais. Ora, as estatísticas são terríveis, no sentido de que, primeiro, ele sai e não volta para a penitenciária, não volta. Segundo, ele, em geral, pelas estatísticas, pela própria polícia reafirmadas, vai reincidir ou vai praticar um crime, seja latrocínio, seja roubo e assim por diante. O projeto está tramitando, ele teve um acolhimento quando se discutiu a mudança no Código Penal, porém, aquele relatório do então senador Pedro Taques acabou se perdendo nos escaninhos aqui do Legislativo e esta lei não foi aplicada. Ao longo desse tempo, mais crimes foram cometidos pelos saidões. Novo Hamburgo é um caso típico do que aconteceu em Novo Hamburgo com sair do chamado saidão, que acabou provocando assassinato de pessoas conhecidas na comunidade. Então, eu trago de novo, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que avalie com cautela essa questão, porque a sociedade que já está refém da criminalidade corre o risco de, conforme o entendimento dos senhores ministros, claro, os presídios brasileiros não são absolutamente lugar de ressocialização, mas simplesmente de uma escola para o crime. E aí também nós podíamos seguir exemplos que tem no mundo, inclusive daqueles que falam muito no regime cubano. O regime penitenciário cubano, para que se saiba, é um regime, eu diria, de absoluta disciplina, senador João Alberto. E o senhor conhece bem porque governou o Maranhão. É uma disciplina militar dentro do presídio cubano. Tem o horário para levantar, se alguém fugir à disciplina, é punido todo o pavilhão. Eu visitei durante 2 dias uma prisão em Cuba. E mais, os apenados em Cuba trabalham para financiar o sustento e a manutenção do presídio. Respondem por 82%. À época que eu visitei eram esses números, nas suas habilidades, seja produzindo alimentos na horta, para servir para os presos na alimentação, seja produzindo cadeiras ou outros utensílios de madeira, os carpinteiros ou marceneiros, seja consertando veículos que aqueles têm habilidade para a área da mecânica. Cada um separado por grupos e é assim que funciona lá. Então, pouca fuga, não há fuga, e aqueles que ainda têm uma pena máxima que não seria aceita no Brasil, é que alguns de crimes menores roubam uma bicicleta, aqueles usam um uniforme identificativo de que roubaram uma bicicleta e vão para a rua varrer a rua. Senador, isso é aplicado em Cuba. Então, eu às vezes falei nisso aqui, eu quero dizer que o trabalho enobrece o homem. O trabalho é a única maneira, porque o ócio não é um bom conselheiro. O ócio não é um bom conselheiro, ainda mais nas prisões superlotadas. Então, queria chamar a atenção para o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, ontem, uma decisão também importante, o ministro Luiz Fux tratou de acabar e extinguir com o auxílio moradia para a magistratura, o que vem, de certa forma, não atenuar
o impacto que terá financeiro do reajuste que foi aprovado pelo Senado Federal e, em relação aos magistrados, ao Supremo Tribunal Federal, como teto de salários, mas, pelo menos, dá um regramento e um disciplinamento a essa questão. Aliás, eu, senador, fiz um projeto de resolução aqui nessa casa, logo que entrei no Senado, porque o Senado tem um auxílio de mudança. O senador que chega aqui, vem de um estado, o seu estado, Maranhão, ou o Rio Grande do Sul, o senador Lazier, o senador Paim, vem do seu estado para mudar, trazer ou móveis ou utensílios, recebe um auxílio mudança. Quando volta, não eleito, não reeleito, recebe também o auxílio para voltar para o seu estado. O que eu fiz pela lógica? Aquele senador ou deputado que foi reeleito, se ele já fez a mudança, ele já está em Brasília, para que você vai fazer novamente um pagamento se ele não vai fazer essa alteração na sua vida? Então, para esses casos, os casos que me incluo, não terá esse auxílio. Como eu sou autora dessa lei, não fui reeleito, já encaminhei à Secretaria da Administração do Senado pedindo que não façam esse pagamento a mim. É uma questão de coerência, por isso que o projeto de resolução é uma questão lógica, uma resposta adequada, não é nada além daquilo. Quando sair, no final, se for o entendimento da casa, eu acho que ela deverá agir. Como eu também não tenho auxílio moradia, eu moro na minha casa, por isso quando falo do auxílio moradia aos ministros do Supremo, também falo por coerência. Nós temos que reexaminar o auxílio moradia, não na medida como está falando, porque algumas pessoas, o salário, se pagar o auxílio moradia, se pagar a moradia, você vai acabar tendo que trabalhar, como é que se diz? Você está pagando para trabalhar, paga-se para trabalhar. Não é isso, a lógica tem que ser quanto custa a manutenção dos prédios funcionais. Qual é o preço do prédio funcional? O que é mais barato para a sociedade? Manter o prédio funcional com segurança, com tudo, com vigilância, com manutenção, ou dar o auxílio moradia que é mais barato? Essa tem que ser a leitura desse tema e tem que ser tratado com racionalidade, não com emoção. Então, temos que entender disso. Como eu não recebo auxílio moradia, então posso falar sobre essa questão. E para terminar, senador João Alberto, nessa matéria, eu queria apenas lembrar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A corrupção é um câncer, é um tipo de câncer. Mas eu venho falar do câncer mesmo, da doença. A doença que o Brasil deve registrar 600 mil casos novos de câncer até o ano que vem. É muita gente com esta doença. Muitos, quando conseguem tratamento ou acesso à pesquisa clínica, têm a chance de curar a doença. E o câncer, dentro de alguns anos, senador, será uma doença que nós vamos tratar como tratamos de diabetes, como tratamos de outras doenças que têm a manutenção com a medicação adequada. Estamos entrando na era dos medicamentos biológicos, que são muito mais adaptados à natureza humana, à fisiologia das pessoas, do que os medicamentos sintéticos, que são químicos, e sempre as, digamos, sequelas são maiores. No caso dos biológicos, por serem formados por células de mamíferos, então eles terão uma eficácia muito mais garantida no tratamento dessa doença. Sou autora de leis que agilizam a pesquisa clínica e também de uma lei que fornece e obriga os planos de saúde, senador João Alberto, a pagar aos clientes que tenham o diagnóstico de câncer e que o oncologista recomende que ele tem que tratar a doença com o tratamento oncológico oral. Essa lei é minha. Essa lei está em vigor há 4 anos e foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que também teve câncer. Então, eu penso que só esse projeto que eu tive nessa legislatura, que passou pelo Senado, foi para a Câmara Federal e voltou para o Senado e foi aprovado, só esse projeto já teria valido o meu dever aqui no Senado Federal. Mas muitos outros eu fiz, como criar um mamógrafo próprio para mulheres deficientes que o SUS deve fornecer e disponibilizar, porque não é justo que as mulheres sejam descriminalizadas em relação a não ter o acesso às mulheres portadoras de deficiência física, porque o mamógrafo ela não se adapta a ele. Então, é criar um mamógrafo que seja ajustado e atender a demanda das mulheres. Então, muita atenção ao câncer,
mais do que as questões genéticas, é o modo de vida como as pessoas vivem. A alimentação, o exercício físico, vida saudável. Não ter preocupação nem com as injustiças, nem com as decepções, especialmente nós aqui na política, que mais vivemos muito esse mundo tão difícil. Obrigado, presidente.